Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um animal muito maneiro que alguns de vocês já conhecem, alguns de vocês não conhecem ainda, que é a jiboia. Essa aqui é a Cleo, ela é minha jiboia. Ela é uma jiboia que a gente chama de Boa Constrictor Constrictor, ou seja, ela é uma BCC, como a gente abrevia. E a jiboia faz parte de uma das maiores famílias de cobras. Existem mais de 11 tipos de jiboias e a sucuri também está inclusa nessa família, que existem por aí. Aqui no Brasil, além da Boa Constrictor Constrictor, a gente tem a Boa Constrictor Amarales, tem a jiboia arco-íris da Caatinga, tem a jiboia arco-íris do Cerrado, tem a jiboia da Amazônia. Então são vários indivíduos que tem por aqui. As jiboias são animais muito tranquilos de ter em casa, na verdade. Elas são muito calmas depois que você amansa elas. E elas acabam se tornando uma ótima companhia porque elas gostam do calorzinho do nosso corpo para esquentar o corpinho delas. Por quê? A jiboia é um réptil. E o réptil tem uma dificuldade de manter a temperatura corporal dele. Então ele precisa de uma fonte externa de calor. Não é como nós ou as aves, por exemplo. A gente consegue manter a temperatura do nosso corpo sempre igual. Se estiver muito frio ou muito quente, o nosso corpo regula a nossa temperatura. Por exemplo, se está muito calor, o nosso corpo produz uma coisa chamada suor, que ajuda a resfriar o nosso corpo para manter a mesma temperatura. Se está muito frio, o nosso corpo também tenta jogar essa temperatura mais para cima para esquentar o nosso corpo desse frio. Claro que se estiver muito frio, a gente precisa de um agasalho, senão a gente vai acabar morrendo de frio. Agora, os répteis não conseguem manter essa temperatura do corpo, então eles já adoram uma fonte de calor. A Cleo, por exemplo, ela tem uma pedra aquecida no terrário dela, que é uma pedra ligada na tomada, que ela emite um calor e quando a Cleo está com frio, ela se deita em cima dessa pedra para esquentar o corpinho dela. Como nós temos uma temperatura muito constante no nosso corpo, para as cobras é muito prazeroso ficar em contato com a nossa pele. A jiboia não é uma serpente peçonhenta, ou seja, uma serpente que tenha veneno e que injete esse veneno na presa para poder se alimentar. Ela é uma serpente que a gente chama de constrictora. Ela possui uma dentição, ou seja, os tipos de dente dela, que a gente chama de áglifa, dentição áglifa. Isso quer dizer que nessa dentição não existe nenhum dente que tenha uma injeção de veneno, assim como ela também não tem glândulas que produzem esse veneno para colocar na presa dela. Então como é que ela faz? Ela faz um processo chamado de constricção, que é o seguinte: quando ela rastreia um alvo dela pelo olfato dela, que o olfato dela inclusive é feito pela língua dela. A língua dela é uma língua que a gente chama de bifurcada, que ela fica botando para fora o tempo todo para quê? Para sentir a temperatura do ambiente que ela tá e também para sentir os odores dali. Por quê? O nariz dela só serve para respiração, ela não sente o olfato pelo nariz como nós. O olfato dela se dá pela língua e na verdade não é nem a língua dela só pega as partículas sólidas, ou seja, os cheiros que tem no ar e leva lá dentro para a boca dela, que no final da língua tem um órgão chamado de órgão de Jacobson, que foi o cientista que descobriu esse órgão, que lá que ela identifica os odores. E aí, depois que ela identificou o cheiro daquele rato, daquele pássaro, ela vai atrás dele e aí ela morde esse animal e se enrola ao redor do corpo dele para constringir, ou seja, para parar o processo de respiração. Ela vai apertando aquele animal até aquele animal não conseguir mais respirar, o pulmão dele não conseguir mais, se encher de ar e soltar aquele ar. Então a constricção nos mamíferos, por exemplo, é geralmente na parte da barriga onde tem o diafragma, que é o nosso músculo que faz a respiração, que faz o nosso pulmão se mexer. Na natureza, as jiboias se alimentam de pequenos mamíferos ou até grandes quando elas são adultas, de aves, de alguns anfíbios, mas em cativeiro a gente só dá rato para elas. E quando elas estão mais adultas, a gente já começa a dar umas coisinhas um pouco maiores. Ela pode chegar a comer até um coelho quando ela tiver a maior zona. A Cleozinha aqui, ela tem 4 anos. Ela tem mais ou menos 1,5 metro e ela pesa 1,8 kg. Bem, a dentição das cobras não é igual à nossa, tá? Elas têm os dentes muito finos e muito pontiagudos, apenas para prender na presa. Elas não mastigam aquele alimento. Por isso, elas precisam de muito tempo para conseguir digerir aquele alimento, porque a mastigação é um processo muito importante da nossa digestão. Então, se elas pulam isso, elas vão demorar muito tempo para conseguir digerir. A Cleo, por exemplo, quando ela come, ela demora 1 semana, ou seja, 7 dias para conseguir digerir aquele alimento e conseguir fazer o cocôzinho dela.
E inclusive, por conta disso, ela não pode comer com muita frequência. A Cleo come uma vez, ou seja, um rato que eu dou para ela, a cada 3 semanas, 21 dias. Então ela fica 21 dias sem comer nada, com energia no corpo dela. A Cleo é um tipo de serpente ovovivípara, ou seja, ela não coloca ovos. Ela nasce direto da barriga da mãe dela, mas lá dentro da barriga da mãe dela tinha um ovo sim, tá? Mas não é um ovo igual o ovo de galinha, ou então igual o ovo de outras cobras que colocam um ovo. Ela tem um ovo meio molengo lá dentro, e depois que o ovo quebra, na verdade esse ovo não quebra, esse ovo estoura lá dentro, já nasce direto a cobrinha pela cloaca dela, que é um buraquinho que ela tem aqui embaixo, por onde ela faz cocô, e também nascem os filhotinhos. Mas a maioria das cobras são ovíparas, ou seja, elas colocam um ovo, assim como a maioria dos répteis. Poucos são os que são ovovivíparos, ou seja, que nascem direto da cloaca, mas tem um ovo lá dentro de qualquer forma. Por não ter membros, ou seja, nem perna nem braço, as cobras são animais que têm um corpo muito musculoso. Ela tem músculo a partir do pescoço dela até a ponta do rabo dela. Por isso, ela consegue subir em árvores e também fazer a constrição dos animais que ela vai comer. Principalmente a jiboia, que é um tipo de cobra arborícola, ou seja, que vive em cima das árvores. Tem cobra que vive enterrada na areia, tem cobra que vive só no chão, mas a jiboia gosta muito de ficar em cima de árvores. Então, ó, eu vou fingir que meu braço é um galho e vou deixar ela dar uma escalada aqui só para vocês terem uma ideia de quão forte é o abdômen dela. Viram só como é que ela consegue puxar o corpo dela todo, ó, só usando o pescoço dela. Assim, rolou no meu braço. Então, isso que ela vai fazendo, ela vai encostando o pescoço dela em algum galho, em algum lugar da árvore que ela consiga se prender, e aí ela puxa aquele corpo dela inteiro, e assim ela vai subindo até ela achar um lugar que ela consiga ficar confortável na árvore. Porque depois que a cobra come, ela gosta de ficar um bom tempo parada para conseguir fazer essa digestão. Então, às vezes, ela fica dias parada, porque ela não pode ser incomodada. Que como a barriga dela é praticamente o intestino dela todo, né, ela tem os órgãos aqui em cima, tem o coração, tem os pulmões, mas o estômago, mas o intestino dela é muito comprido, para justamente ela conseguir ir digerindo esse animal ao longo desses dias. Então ela não pode ser incomodada, não pode ser mexida. Quando a gente dá alimento para ela, a gente não pode mexer nela durante um bom tempo. Por quê? Se a gente for mexer no corpo dela, como tudo isso tem intestino, a gente pode acabar mexendo aonde está o alimento que ela está digerindo e ela pode passar muito mal, podendo até morrer. Bem, lembra que eu falei que ela não tem dentes para mastigar? Então, na verdade, a boca dela também abre muito. A boca dela abre em 4 partes, praticamente. Ela abre assim, igual a gente, mas também abre assim. Então ela abre um bocão bem grande e ela tem muita mobilidade para conseguir ir empurrando aquele alimento lá para dentro. Inclusive, a cobra, ela desloca vários ossos da parte do pescoço dela para conseguir engolir o animal, porque o pescoço dela é bem fininho, ó, e ela come um rato dessa grossura. Então ela desloca vários ossos do pescoço para conseguir engolir aquele rato, e depois ela vai colocando os ossos de volta no lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da Cleo e eu vejo vocês de novo no próximo vídeo.